bem, a gente começa mais uma edição do programa Utilidade Pública. Muito obrigada pela audiência. Hoje a gente vai falar dos serviços que são ofertados pelo Laboratório Central do Estado de Sergipe, que é o Laboratório Central de Saúde Pública, com a superintendente do LACEN, que é Danusa. Danusa, primeiro, muito obrigada por estar trazendo aqui as informações para a gente. Obrigada a vocês pelo convite. Eu queria começar falando, na verdade, de uma novidade, que é o processamento lá e o diagnóstico do Zika vírus. Isso. O LACEN vai estar fazendo, a partir de agora, o diagnóstico do Zika vírus, que até então, esse diagnóstico era processado, era realizado no LACEN, no IEC, no Instituto Evandro Chagas, no Pará. E a partir de agora, a novidade é que o LACEN já está apto a realizar esse diagnóstico. Nós já temos equipamento, tivemos 2 funcionários dos nossos colaboradores foram treinados pelo Instituto Evandro Chagas, agora em dezembro, e já estamos aptos a estar executando o diagnóstico do Zika vírus aqui no estado de Sergipe. Em termos de prazo, em termos de benefício para a comunidade, porque esse diagnóstico estava centralizado. Agora, Isso. com essa descentralização, com a multiplicação desses pontos, como é o caso do estado de Sergipe, que passou por todo o treinamento, como é que deve ficar o prazo para dar o resultado, como é que era antes? Exatamente isso que você falou, a demanda do IEC é muito grande, então eles estavam fazendo 12 estados, então a gente tem uma demanda limitada, a gente só poderia mandar 20 amostras por semana, a princípio eram 10, com o evento da Zika vírus e microcefalia foi aberto para 20 amostras por semana, mesmo assim a gente fica com um quantitativo reduzido e como a demanda deles muito grande, o resultado automaticamente é bem mais demorado. Então, cerca de até 60 dias para estarem sendo liberados. Sendo realizados no LACEN, essa demora cai para 15 dias, em até 15 dias. Então, nós vamos fazer a rotina semanalmente, né? Provavelmente até a gente entregue com um prazo menor, mas a gente está dando essa data de 15 dias, fica confortável para todo mundo. E aí, a grande importância para a população é esse diagnóstico rápido, a gente não vai estar precisando mais estar encaminhando essas amostras. E aí, rapidamente, a gente vai estar dando essa resposta também para a vigilância, para as ações de vigilância, para que o Estado possa executar, né, as ações do vetor relacionado aos diagnósticos, enfim. A expectativa é grande para o resultado. Sim. E aí, quando esse resultado ele muda, antes era 60 dias, era de 60 dias o prazo para essa resposta, e agora você já traz agora, que a partir de agora vai ser de até 15 dias. Esse é um alívio muito grande, ainda mais com todo esse cenário que a gente está vivendo aí de apreensão, quando a gente fala em Zika vírus. Antes da gente começar a entrevista, você estava falando que tem uma coisa muito importante, que é ali o prazo da coleta desse sangue. Eu queria que você explicasse como é que funciona isso. A pessoa vai procurar uma unidade de saúde, é o profissional de saúde quem vai encaminhar para fazer essa coleta, a pessoa pode ir direto ao LACEN, como é que funciona isso? Isso, então a população tem que estar atenta, né? Porque o Zika vírus, né, ele pode estar no organismo do indivíduo e ele pode ser assintomático. Então, muitas vezes os sintomas, ele nem percebe os sintomas. Então, qualquer alerta de mudança de febre, uma febrezinha, dor de cabeça, a gente orienta a população para que ela procure a unidade básica mais próxima, a unidade de pronto atendimento do seu município, para que ela seja atendida, para que a coleta seja feita oportunamente. Essa coleta oportuna é extremamente importante, que é a coleta entre o 1º e o 5º dia dos sintomas. Por quê? Nós estamos pesquisando a presença do vírus no organismo do paciente, do indivíduo. Então, esse vírus ele está circulando até os 5 dias, os primeiros 5 dias dos sintomas. Então, o primeiro dia do sintoma é extremamente importante que ele busque essa unidade. Hoje, o LACEN recebe amostras de todos os municípios, todos eles já têm um fluxo de envio de amostras. Para a Zika, a gente tem um critério, né, uma certa rigorosidade com relação ao tempo, ele precisa ser enviado imediatamente para o LACEN. Caso o município tenha dificuldade, existe a possibilidade dele estar congelando. O LACEN já disponibilizou para todos os municípios uma nota técnica que explica detalhadamente como coletar, qual o tubo, qual o tipo de amostra, quanto tempo ele tem que acondicionar e como ele tem que transportar. Então, nós recebemos amostras de todos os municípios, bem como no próprio LACEN. Né? O paciente também ele pode estar
está indo ao Laboratório Central de Saúde Pública de segunda a sexta. Nós fazemos coleta das 7 às 11 horas da manhã e ele pode estar fazendo a coleta lá sem nenhum problema, caso ele reside em Aracaju ou regiões próximas da capital. Tem alguma orientação? Precisa estar em jejum? Não precisa? Não, não precisa, né? Ele pode chegar nesse horário de 7 às 11, independe de estar de jejum, não tem nenhum problema se ele tenha se alimentado, apenas que ele, né, fique... O grande critério é esse cuidado com o início dos sintomas, que tem que ser até o 5º dia, uma vez que a gente tem que identificar a presença ou ausência do vírus circulando no paciente. Esse período de importância, esse prazo que você está trazendo, ele é diferente do prazo de orientação, por exemplo, da dengue? Sim. Para a dengue, a gente tem 2 situações. O paciente também pode estar nesse período de fase aguda, onde a amostra tem que ser também coletada entre o 1º e o 5º dia dos sintomas. Aí eu faço a pesquisa da proteína do vírus, que é o teste de NS1. Então, nós fazemos entre o 1º e o 5º dia dos sintomas, assim como o Zika. Então, muitas vezes, até o paciente está em dúvida, o próprio médico. Então, essa coleta de Zika, às vezes, ela é oportuna para NS1. Então, na maioria das vezes, nós fazemos a coleta tanto para Zika quanto para NS1, porque está entre os 5 primeiros dias dos sintomas. Para a dengue, a gente faz também a sorologia IgM. Aí eu já vou detectar a presença de um anticorpo, ou seja, ele já mudou de vírus, ele já começou a produzir anticorpo, então eu pego mais tempo. Então eu tenho uma faixa, um período de detecção maior. Então eu vou pegar o anticorpo de fase aguda, que é o anticorpo IgM. Então o paciente pode estar a partir do 12º dia dos sintomas e a gente pode estar fazendo essa coleta para identificar a presença se o paciente teve ou não a dengue, no caso. É bom que as pessoas fiquem com essa questão do prazo muito bem esclarecido. Por exemplo, primeiro diferenciar. Muitas pessoas, obviamente, espontaneamente, as pessoas às vezes não conseguem diferenciar sem a ajuda do profissional. Isso. Se é zika vírus, se é chikungunya, se é dengue, porque alguns sintomas, eles são os mesmos. Parecidos, isso. Existe sim, e muitas vezes o médico pede até dengue, chikungunya, zika vírus, e a gente no LACEN vai fazer esse critério. A gente faz uma entrevista com o paciente, pergunta, confere o dia dos sintomas e vê aonde ele se enquadra, né? A gente tem um formulário que ele preenche a partir dos sintomas, e aí a gente identifica se ele está na fase de zika vírus, de NS1, se ele está na fase da sorologia IgM ou se ele vai ser um candidato a fazer o chikungunya. Ou seja, em outras palavras, ele tem que buscar de imediato, começou a sentir os sintomas, uma unidade de saúde e tendo condições e podendo procurar o LACEN, ele também pode fazer isso com esse relato. Com certeza, é isso mesmo. Vocês têm noção, por exemplo, de previsão, de expectativa, de demanda? Porque você estava falando antes que, inicialmente, para mandar essa avaliação para diagnóstico no Pará, vocês começaram com 10, depois ampliou para 20, mais uma vez reforçando. Esse quantitativo era resultado de uma demanda muito grande que ficava concentrada no Instituto Evandro Chagas, no Pará, uma das referências. Que dava o diagnóstico para 12 estados. 12 estados. Ou seja, agora com essa multiplicação, com essa descentralização, por exemplo, do Pará para esses 12 estados, que alguns fizeram esse treinamento, o Sergipe não é o único a passar a ofertar esse tipo de diagnóstico, vocês têm noção para quantos exames vocês vão poder ampliar essa demanda? A demanda vai ser ilimitada. Então, a gente não tem como quantificar, mas vai ser livre a partir da quantidade de casos. Até hoje, nós temos cadastradas 632 amostras no LACEN. Nós já enviamos 260 amostras para o IEC por conta dessa demanda mínima de 20 amostras. Então, nós mandamos 260 e recebemos 128 resultados até o momento. Não identificamos ainda a presença do vírus Zika no estado de Sergipe, né? Todos nós já sabemos dessa situação. E aí, a gente fazendo em nenhuma dessas amostras que foram encaminhadas? Nenhuma dessas amostras encaminhadas. Nas 128 já tivemos resultados. Inclusive, dentre esses resultados, nós temos gestantes e temos bebês que nasceram com microcefalia. Porque a gente precisa estar atento também que, a partir de agora, o diagnóstico está aberto. Cresceu para gestantes,
né? Todas as gestantes, elas são prioritárias no LACEN. Então, qualquer que seja a gestante, a gente está mandando, priorizando essas 20 amostras e dos bebês que nasceram com microcefalia. Então, a partir de agora, nós vamos ter, assim, um cuidado até maior, porque quando a partir do momento que Sergipe estava no quadro também de microcefalia, essa correlação com o Zika vírus, nós recebemos alguns bebês, mas eles já estavam fora do prazo de coleta, porque a coleta preconizada pelo protocolo do Ministério da Saúde, que também está na nota técnica do LACEN, é que a coleta seja feita na hora do parto. É feito, né, faz o perímetro cefálico, suspeita de microcefalia, colhe-se as amostras do cordão, líquor, sangue ou até a própria placenta. E essas amostras são encaminhadas, nesse caso, a depender da amostra, a gente vai continuar encaminhando para uma referência. A gente vai fazer soro e líquor, mas se for placenta, a gente poderia vai estar encaminhando ainda para as referências. A importância aqui, a questão é que é extremamente importante que essa coleta seja feita desses bebês nas maternidades, inclusive o LACEN já fez um treinamento, uma capacitação com as maternidades também. Nós fizemos uma reunião com todas elas, as privadas e as públicas. Elas já foram treinadas no nosso sistema de cadastro de amostras, então elas já cadastram a amostra na própria maternidade e elas acompanham a hora que o exame está pronto, ou seja, existe em tempo real, assim que a gente libera o resultado da maternidade, cada maternidade vai ter o seu banco de dados. Então, todas estão treinadas, elas coletam as amostras e mandam para o LACEN. As gestantes, elas têm sido encaminhadas tanto a amostra pelos municípios, como elas têm ido buscar o nosso serviço no próprio LACEN. E elas, volto a dizer, têm sido prioritárias no envio dessas amostras, né? Tinham sido prioritárias. A partir de agora, elas vão continuar sendo, porque, de qualquer forma, elas estão gestantes, a gente precisa estar investigando a possibilidade ou não de microcefalia com essas gestantes. Entretanto, a demanda vai estar estendida a toda a população e não vai ter um limite. Vou fazer 10, vou fazer 20. Não. Existe um limite de diagnóstico semanal, porque a rotina para biologia molecular é em torno de 20 amostras por dia. E durante a semana o equipamento precisa passar por manutenções, porque fazem parte do processo. Mas a gente está calculando um mínimo de 60 amostras que nós vamos processar por semana. Então, hoje eu faço 20 e não tenho um resultado, faço 20 não. Hoje nós encaminhamos 20, não necessariamente são processadas. É tanto que estão demorando o resultado porque estão fazendo de outros estados e aí realmente eles não conseguem, porque a metodologia é uma metodologia realmente que requer todos esses critérios. 20 amostras a cada rotina, não tem como fazer 40. O protocolo de biologia molecular para esse diagnóstico é dessa forma, acontece dessa forma. O maior benefício, claro, disso, além dessa descentralização, é a questão, de fato, não só do prazo, a gente está falando do maior benefício como sendo o prazo de 60 para até 15 dias, mas também essa questão, gente, da facilidade de acesso, o LACEN de portas abertas também, para você que está com algum tipo de sintoma e aí, sei lá, tem uma dificuldade de acessar a unidade básica de saúde, o que não vai fazer é deixar para lá um sintoma que pode ser decisivo, principalmente se for de uma gestante. Isso, a gente está extremamente afinado com a Secretaria de Estado da Saúde, todas as unidades, junto com a vigilância epidemiológica, na busca dessas gestantes. Para ela estar sempre atenta à presença de exantema, para procurar a unidade, para que ela seja monitorada, para que ela faça todo o pré-natal, para que seja acompanhada mês a mês. É extremamente importante que ela esteja sendo acompanhada. Danusa, daqui a pouco a gente vai continuar nosso bate-papo, esclarecendo aí ainda outros fatores ainda sobre esse assunto, do novo diagnóstico aí, que está sendo ofertado pelo LACEN, que é o diagnóstico do Zika vírus. A gente vai precisar de intervalo e a gente volta já 2 minutos.